Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos à correção do PET 4, semana 4 de Geografia. Unidades temáticas, mundo do trabalho. Objeto de conhecimento, trabalho, inovação e tecnologia. Habilidades, identificar e comparar as mudanças dos tipos de trabalho e desenvolvimento tecnológico na agropecuária, na indústria, no comércio e nos serviços. Conteúdos relacionados, o trabalho no município, o espaço rural, campo e espaço urbano, cidade. As interações entre os trabalhadores do campo e da cidade, as modificações sofridas no trabalho, no campo e na cidade, após os avanços tecnológicos, problemas ambientais relacionados às diferentes formas de trabalho no campo e na cidade, leitura, interpretação e elaboração de representações cartográficas. Orientações aos pais e responsáveis, prezada família. Este é um momento de dedicação e de empenho, onde todos devem estar envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. Segue atividades referentes ao componente curricular de Geografia. Nessas 4 semanas, o PET trará atividades sobre as mudanças ocorridas devido ao processo de industrialização, ao processo de industrialização e o trabalho no campo, quando você tinha a idade dela. Ela vai adorar saber que você presenciou essas mudanças. Contamos com a sua colaboração para auxiliar na organização do tempo e no cumprimento das atividades. A palavra atividades ficou junto aqui, vamos separar, né? Querida criança, nesta semana você vai perceber que a cidade precisa do campo e o campo precisa da cidade. Bons estudos. Vamos então às nossas atividades. Então, aqui nós temos um texto. Eu vou ler o texto e espero que vocês também leiam o texto, com muita atenção para responder as questões abaixo. Tema: do campo para a cidade e da cidade para o campo. Você já estudou as características que diferenciam as paisagens do campo e da cidade e as suas atividades, não é mesmo? No Brasil, atualmente, a maior parte da população é urbana, ou seja, mora nas cidades. Segundo os dados do IBGE, somente 15% do total da população brasileira vive em áreas rurais. Mas nem sempre foi assim. Na década de 1950, por exemplo, a quantidade de pessoas que viviam no campo era bem maior do que a de pessoas que viviam nas cidades. A partir da década de 1970, o uso de máquinas no campo aumentou. Muitos trabalhadores perderam o emprego, pois uma colheitadeira, por exemplo, substitui o trabalho de várias pessoas. Além da mecanização, outros fatores como conflitos pela posse de terra, falta de condições financeiras e de terra para o plantio, levaram diversos trabalhadores rurais a abandonar o campo. Como alternativa, as pessoas mudaram-se para as cidades em busca de novas oportunidades. Este fenômeno é conhecido como migração campo-cidade. Ao chegar às cidades, muitos desses migrantes enfrentaram situações difíceis, como a falta de emprego e de moradia adequada. Da mesma forma que algumas pessoas se deslocam do campo para viver na cidade, outras buscam oportunidades de trabalho nas áreas rurais. São trabalhadores que podem continuar residindo nas cidades, mas trabalham no campo. Essas pessoas podem trabalhar em atividades ligadas à terra e à prestação de serviços, bem como a agroindústria. Nesse vai e vem entre campo e cidade, há troca de costumes entre os dois locais. Moradores da cidade são influenciados pela cultura rural, por exemplo, na música, na comida e nas vestimentas comuns do campo, como botas e chapéus. Por outro lado, os moradores da cidade levam para o campo, ao se deslocar, hábitos e costumes urbanos. Leia a tirinha a seguir e depois responda as questões. Então, vamos ler a tirinha. Painho, é verdade que o homem do campo está indo morar na cidade grande? É. Ó céus, isso é terrível. Quem é que vai plantar e colher as frutas, verduras e cereais
que o homem da cidade grande tem na sua mesa de refeições? Qual a preocupação do menino em relação à migração do homem do campo? Então, eu dei essa resposta aqui, mas vocês podem dar outra resposta que seja coerente com o texto, tá? Ele ficou preocupado com quem vai plantar os nossos alimentos. Com quem vai plantar os nossos alimentos se o homem do campo for para a cidade. Você tem a mesma preocupação do menino da tirinha? Justifique a sua resposta. Aqui também é uma resposta pessoal. Você tem a mesma preocupação? Então, você. Então, eu coloquei a minha resposta. Então, gente, não é só colocar sim ou não. Sim, justifique a sua resposta. Então, eu justifiquei. Eu tenho a mesma preocupação, sim. Por quê? Se todos os trabalhadores rurais se mudarem para a cidade, vai faltar alimento na nossa mesa. Pode faltar, né? Observe o gráfico a seguir e responda as questões. Então, este gráfico, ele mostra a população rural e urbana desde a década de 1950. Então, o alaranjado é a população urbana e o azul é a população rural. Então, olha, ele também aqui foi dividido por décadas, ó, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000 e 2010. Então, década, de 10 em 10 anos. Então, na década de 1950, a população rural, era maior do que a urbana. Olha aqui, ó, rural, urbana. 1960 também ainda era maior. Em 1970, a população urbana superou a população rural. Quer dizer, lá no texto explicou, em 1970 começaram a ir as máquinas para os campos. Então, muitas pessoas ficaram desempregadas e foram procurar emprego onde? Na cidade. E aí, de 1970 para frente, foi só diminuindo a população urbana e aumentando a população rural, olha, até 2010, que é o último levantamento que foi feito. A população urbana era muito maior do que a população rural. E hoje também continua sendo. Né? Lá no texto fala que apenas 15% da população brasileira está na área rural. Então, isso trouxe vários problemas para as cidades, né? Falta de moradia, falta de emprego, falta de atendimento público de saúde, de educação. Então, trouxeram muitos problemas. Né? E também no campo também surgiram vários problemas. Então, vamos lá à nossa atividade. A partir de quando a população urbana superou a população rural? Então, isso aí ficou muito claro no gráfico e no texto. A partir do ano de 1970. Por que muitos trabalhadores deixaram o campo e foram morar na cidade? Então, eu coloquei aqui a resposta. Vocês podem colocar, não precisa colocar tudo que eu coloquei, não. Porque o uso de máquinas no campo aumentou, muitos trabalhadores perderam o emprego, pois uma colheitadeira, por exemplo, substitui o trabalho de várias pessoas. Além da mecanização, outros fatores, como conflitos pela posse da terra, falta de condições financeiras e de terra para o plantio, levaram diversos trabalhadores rurais a abandonar o campo. Né? Então, vocês podem colocar a resposta de vocês, ok? O turismo rural é uma das atividades econômicas não agrícolas da zona rural. Muitas pessoas procuram roteiros rurais para sair da rotina da zona urbana. Se você fosse fazer um passeio turístico, fosse fazer um passeio turístico na zona rural, de que tipo de atividade gostaria de participar? Isso aqui eu não coloquei não, deixei para vocês. A atividade pessoal, você deverá dar a sua resposta. O que você gostaria de fazer na zona rural? Se você fosse passear em uma fazenda, em um sítio, o que você gostaria de fazer lá? Então, resposta pessoal, tá? Você vai fazer a sua resposta. Querida criança, estamos finalizando mais uma etapa de atividades. Esperamos que você tenha feito com muito empenho e dedicação. Para comemorar esse momento de aprendizado,
Que tal plantar uma árvore frutífera? Por isso, peça ajuda aos seus familiares, guarde a semente dos alimentos que você consome no seu dia a dia e plante-as num local que possa germinar e dar frutos. Não é legal? Um abraço. Uma boa ideia, né, gente? Cada um plantasse uma árvore e aumentar bastante as árvores do mundo, né? Então, quem puder plantar, quem tiver espaço e puder e quiser plantar, peça ajuda a um adulto e façam isso. Muito obrigado, espero ter ajudado. Até a próxima, fiquem com Deus.